Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amados irmãos, eu quero falar um assunto que já passou, não deu para mim fazer o vídeo antes, mas agora eu estou fazendo este vídeo, para alertar muitos irmãos e irmãs sobre as festas pagãs, Essas festas pagãs que trazem origens pagãs, que Deus não está nesse meio, também não recebe, E muitos irmãos e muitas irmãs, sem saberem, celebra as festas pagãs, E o diabo, meus irmãos, ele é esperto. Ele usa a palavra, a Bíblia, para tentar nos enganar. Mas nós temos a mente de Cristo e o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Senhor não nos deixa enganados, Quero mostrar para os irmãos a respeito da festa pagã chamada Páscoa, que é celebrada nesse nosso tempo, A festa pagã, meus irmãos, essa festa que é celebrada hoje, que ela é pagã e também serve só para comércio, Esta festa, meus irmãos, elas são festas oferecidas às deusas, a deusa Star e a deusa Germânica, as deusas da fertilidade, Você vê que o coelho nem bota ovo, olha o tanto que o diabo tenta enganar os irmãos e as irmãs, E muitos irmãos e irmãs não buscam a origem dessas festas pagãs, não atenta para a Bíblia, para a palavra de Deus, e fica sem entender, Mas o Espírito Santo não nos deixa enganado. Então essas festas é voltada à adoração à deusa Star e à deusa Germânica, deusas da fertilidade, Essas adorações são para elas. Quando o irmão e a irmã estão adorando essa festa aí chamada Páscoa, está sendo adoração a essas duas deusas, Então quero alertar os irmãos. Isto entrou através do imperador Constantino no século XIX. Ele vem trazendo esses paganismos, essas festas pagãs, e entrou isso através do imperador Constantino no século XIX. Então quero alertar os irmãos. A verdadeira Páscoa, meus irmãos, que foi feita pelos judeus, comida pelos judeus. Eu quero mostrar aos irmãos aqui no livro de Êxodo, capítulo 12. Os irmãos podem ler em casa aí o capítulo inteiro, mas eu quero ler o versículo 12, o capítulo 12, versículo 8. A verdadeira Páscoa, dos judeus. Veja bem, versículo 8, capítulo 12. E aquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com ervas amargosas comerão. Então esta foi a verdadeira Páscoa, saída do povo de Deus do Egito, Eles comeram essa verdadeira Páscoa, que é a carne assada, o pão sem fermento, E também a erva amarga. Esta foi a verdadeira Páscoa dos judeus, meus irmãos. Não tem nada a ver com ovos, chocolate. Veja bem. Então Constantino, ele entra ali no século XIX, ele traz esse paganismo, sobre esta festa chamada festa Páscoa. Então a Páscoa dos judeus, ela é comer carne assada, pão sem fermento e ervas amargas. Entendeu? Como diz a palavra do Senhor, vocês podem ler aí o capítulo inteirinho do capítulo 12 de Êxodo. Amém, meus irmãos? E hoje, meus irmãos, a festa chamada Páscoa para nós é a Santa Ceia do Senhor. É a ceia do Senhor. Tem nada a ver com esses ovos de chocolate, voltada à adoração às deusas da fertilidade, Star e Germânica. Deus não recebe isso aí, não está no meio disso, Mas Deus não deixa o povo dele enganado. Qual é então a Páscoa verdadeira hoje? A gente viu a festa, a Páscoa dos judeus. Agora vamos ver a Páscoa hoje. É a Santa Ceia. Glória a Deus.
A gente vamos ver aqui em Mateus, capítulo 26, versículo 17 e 18. Olha o que diz. E no primeiro dia da festa dos pães asmos chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Veja no 18. E ele disse: ide à cidade a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Olha só, meus irmãos, esta é a verdadeira Páscoa, é a santa ceia do nosso Senhor. Veja também no versículo 26 ao 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Versículo 27. E tomando o cálice e dando graças, deu-lo dizendo: bebei dele todos. Versículo 28. Porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então hoje, meus irmãos, a verdadeira Páscoa é a Santa Ceia do Senhor. Lá nós vimos em Êxodo 12, né? Que ali os judeus celebrou a Páscoa, a verdadeira Páscoa, comendo a carne assada, o pão sem fermento e a erva amarga. Aqui hoje, para nós, é a Santa Ceia do Senhor, o corpo e o sangue de Jesus. Então esta festa que Constantino infiltrou na igreja no século XIX, trazendo adoração à deusa Star e à deusa germânica, muitos que estão adorando essa festa pagã hoje, chamada Páscoa, está dando adoração a essas deusas. Então, meus irmãos, Deus não está no meio disso, não recebe isso, isso não é bíblico, e o diabo tenta enganar o povo dele, mas Deus não nos deixa enganado, não nos deixa confundido. Então os irmãos procuram buscar, né, a raiz dessas festas malignas, para os irmãos entenderem a origem dessas festas malignas, e também ir na palavra de Deus para os irmãos não ficarem adorando deuses, festas pagãs, sem saberem, meus irmãos. Tá bem? Então eu quero alertar os irmãos aí sobre esta festa pagã chamada Páscoa. Amém? Assim que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.